lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única. Única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Sinara Carneiro. Doutora Sinara, seja bem-vinda ao Viver Mais, um brinde à vida. Obrigada, um brinde. A doutora Sinara é pediatra, paliativista, Exato. né? E você deve estar se questionando, Ian, o Viver Mais é um programa para falar de longevidade, para ter uma longevidade ativa. O que a pediatria tem alguma relação? Só tem, né, doutora Sinara? Verdade. Todos nós fomos crianças, né, um dia. Então, Sim. eu acho que a gente tem que estar falando sobre saúde na infância o tempo todo para que a gente possa ser um adulto mais saudável, um idoso mais saudável. E a paliação, ela entra um pouco nisso, porque hoje as condições crônicas e as condições que a gente antes não podia cuidar e hoje a gente pode cuidar, mas que ameaçam a gente de alguma forma, elas estão aqui. E a paliação caminha com a gente e isso é qualidade de vida. O que é, quando você diz paliação crônica, doutora Sinara, como é que a gente explicaria? O que é, como é exatamente? Então, vou tentar, assim, tanto para a infância quanto para o adulto, o cuidado paliativo, ele é destinado a pessoas que recebem um diagnóstico que ameaça a continuidade da vida de alguma forma. Então, eu posso receber um diagnóstico de um câncer, eu posso receber um diagnóstico de uma condição da gastro, uma coisa intestinal, mas que vai me fazer perder muito peso e eu não vou conseguir manter a mesma qualidade de vida que eu tinha antes. E isso vai me deixar uma pessoa mais debilitada. Então, será que eu vou conseguir ser a mesma mulher que eu sou hoje daqui 10 anos? E aí, de repente, eu estou falando de 10 anos à frente, né? Eu vou ter condições que a minha imunidade podem baixar, e aí, de repente, será que eu vou ser uma pessoa que vou ter mais infecções do que pessoas da minha mesma idade? Então, são situações que estão ao meu redor que, de alguma forma, mudam a minha trajetória de saúde, podem ameaçar o meu tempo de vida e que isso me traz muito sofrimento. E aí o sofrimento, ele não é só de uma esfera física. A gente normalmente, quando entende sofrimento na saúde, como profissional de saúde, a gente quer falar muito, eu vou ter dor, eu vou ter náusea, vômito, falta de sono. Mas a paliação, ela não cuida só desse tipo de sofrimento. A gente vai falar também desse sofrimento, mas eu tenho que entender que a gente, como pessoa, a gente quer ser funcional, a gente quer estar na sociedade, a gente quer interagir. Será que eu quero trabalhar? Não quero trabalhar, mas eu quero voltar para a escola, ou eu quero para a universidade, eu quero estudar, eu quero estar no meio das pessoas, eu quero estar no meio da minha família, ou não. Mas para eu poder fazer esses planejamentos, eu tenho que entender se aquela questão de saúde vai mudar a minha vida ou não. Então, todas as pessoas que recebem um diagnóstico ameaçador, elas têm direito a essa abordagem do cuidado paliativo, para que a gente fale como que essa vida pode ser cuidada também. E isso tem na infância, por mais que a gente acredite que crianças não deveriam adoecer. Até porque quando se recebe um diagnóstico desse, doutora Sinara, geralmente os próprios pais, os pais não porque eles sempre insistem, acreditam, mas assim, ali não tem vida, né? É melhor desistir, não tem como dar qualidade de vida. Mas hoje é comprovado o contrário, é possível ter qualidade de vida. É até interessante isso que você tenha colocado, porque é muito comum que a gente veja o cuidado paliativo em situações de fim de vida. E aí a gente imagina assim, pessoas restritas na cama, quartos de UTI, imenso sofrimento, mas na verdade a gente pode ter pessoas que estão no nosso meio, que são pessoas que vão à escola, são crianças que podem depender de um ventiladorzinho aqui do lado, que podem estar nas suas escolas, nas danças de colégio, que podem ir à praia, mas tem uma limitação. O diagnóstico delas, eu não vou conseguir curar, eu vou conseguir cuidar.
Aí é a grande virada de chave. A medicina, ela não vem mais com a proposta da cura. Ela vem com a proposta do cuidado. E aí eu não vou falar sobre fim de vida, eu vou falar sobre vida. E aí eu acho que encaixa tanto com o que você tanto fala aqui. Eu vou falar sobre os dias que eu tenho aqui. Então, como é que eu posso fazer para que esses dias tenham segurança em saúde? O que é que essa pessoa precisa para que ela esteja estável da saúde dela, de medicamento, de tratamento, entendendo que eu não vou conseguir curar o que ela tem, eu vou conseguir cuidar e dar conforto, controlar sintomas, mas eu tenho que planejar a vida dessa pessoa. Será que ela vai ter um tempo mais curto? Se isso é real, como que eu vou acolher ela e aquela família para isso? E aí na infância é muito isso, né? Será que essa criança vai conseguir ir para a escola? Será que ela vai se tornar uma adolescente? Vai chegar à velhice? Exatamente. Será que ela vai conseguir constituir uma família? Será que a gente pode falar sobre isso? Planejar? É possível planejar, é possível planejar. Deveríamos fazer mais isso. E nós temos limitação, porque a gente usualmente não consegue falar antecipando possibilidade de planos que não vão dar certo. Já dá um diagnóstico praticamente terminal, não? Exatamente. Né, Como se uma patologia não pudesse, por mais que ela não tenha cura, isso não é sinônimo de fim de vida. Eu posso ter diversas formas de cuidar de uma pessoa. Hoje, por exemplo, nós temos a fibrose cística como um diagnóstico que recebe diversos cuidados e agora recentemente saiu uma medicação que mudou completamente a evolução da doença. O que é a fibrose cística? Atinge o quê? Ela é uma condição que tem... principalmente, a gente vê principalmente pessoas com dependência de oxigênio. Então a gente vê questões respiratórias, principalmente. E aí, naturalmente, a gente vê as pessoas com o tempo. Um adolescente se tornando às vezes não atinge a idade adulta, mas à medida que o adolescente cresce, ele se torna cada vez mais cansado, emagrecido, porque o comprometimento pulmonar faz com que ele emagreça, ele faz várias infecções e o tempo de vida se torna mais curto. Mas agora saiu a medicação, foi incorporada pelo SUS e está mudando completamente o tempo. E como a doença está se manifestando nas pessoas. Mas a questão é, vem para curar, a gente não vem com essa proposta curativa, vem com a proposta de mudar realmente, tratar, cuidar, e vão ter pessoas que vão responder melhor do que outras. Mas e aí, como que eu planejo a vida dessa pessoa na hora que ela recebe o diagnóstico? Porque na hora que a família recebe esse diagnóstico, é uma catástrofe. Nossa, como que vai ser a vida do meu filho? Mas ali eu já vou dizer, olha, vamos desistir de tudo, eu como médico... Não, eu vou fazer o quê? Vamos continuar em fisioterapia, a gente vai continuar fazendo a parte nutricional, ou seja, uma equipe. Então não é só o médico que acompanha, eu preciso de uma equipe comigo, né? Um acompanhamento psicológico, porque quando essa criança crescer e se tornar um adolescente, ele vai saber que o corpo dele é diferente. Como que vai ser ir para a escola? Então a gente planeja. E como que vai ser o tempo? O tempo a gente pode não saber. Mas a gente precisa falar sobre isso. O tempo que ele viver tem que ser com qualidade. Exatamente, né? exatamente. Agora, vamos falar assim, quais são as patologias mais comuns na infância que não têm essa cura, mas que podem dar qualidade de vida? Você falou aí da falta... Da fibrose cística. Da fibrose cística. Quais outras são comuns, que até a gente desconhece? Sim, a gente, na verdade, quando a gente vai na literatura, na pediatria, a gente tem muitas questões genéticas, e aí fibrose cística pode ser uma delas. A gente tem muitas questões relacionadas aos recém-nascidos ao parto, a uma criança que por algum motivo faltou oxigênio ao nascimento, ou por um sofrimento intraútero, ou durante o trabalho de parto. E aí a gente vai ter uma criança que vai ter o que a gente chama de uma encefalopatia hipóxico-isquêmica. Então ele faz uma lesão cerebral muito grave. Aquilo ali não progride. Não é que à medida que ele cresce, aquela condição dele aumenta, piora com o tempo. Não é isso. Mas aquela criança que seria um bebê sem nenhuma sequela, sem nenhuma dependência, ele nasce um bebê que o desenvolvimento dele não vai ser como o de uma criança da mesma idade. Aquela notícia sozinha já é o suficiente para que uma família que gestou, que planejou, que seja pega de uma forma catastrófica. E isso já é sofrimento. E a palliação, quando ela se propõe a aparecer nesse momento, ela já se propõe a cuidar desse sofrimento. Ali eu não vou dizer... essa criança tem tanto tempo de vida. Não é sobre isso que a gente vai falar. A gente tem que falar o quê? O que que eu posso fazer para dar qualidade de vida para essa criança, sabendo quem ela é. Porque provavelmente aquela condição eu não vou curar. Eu vou conseguir tirar
sequela e modificar a deficiência? Não. Eu vou conseguir dar o remédio para a crise convulsiva. Se talvez ela não conseguir se alimentar pela boca, ela vai precisar de uma via alternativa, que é quando a gente vê algumas pessoas que se alimentam por uma sonda que tem na barriga. Sim. Eu vou preparar aos poucos para a trajetória que aquela pessoa vai precisar para ser cuidada. E aí, de repente, a gente tem, desculpa, só para concluir o raciocínio. Claro. E aí, de repente, eu vou ter esse bebê que se torna adolescente. Eu não sei, eu não consigo às vezes dizer. Então, será que vai se tornar um adulto? Eu não consigo às vezes dizer, mas eu vou aos poucos acompanhando e entendendo. Por que a gente está ali? Porque eu quero dar qualidade de vida, eu quero que tenha conforto, eu quero que tenha envolvimento com a sociedade, que esteja aqui. A gente poucas vezes vê pessoas com deficiência tão próximo da gente. Exatamente. Acho que é um caso isolado. Mas você praticamente, doutora Sinara, respondeu. Porque com esses cuidados paliativos, que hoje é possível, que estão evoluindo cada vez mais, é possível que essa criança chegue à fase adulta, à velhice, com qualidade de vida. Sim. É esse o propósito mesmo que não tenha cura. Sim. Não é isso? Sim, caso ela possa, que ela vá no tempo dela. Eu acredito que uma das coisas que a gente mais fala para as famílias é que essa grande virada de chave, a gente para de olhar com a intenção da cura, porque aí às vezes a gente vai fazer exames, a gente vai internar, a gente vai querer operar, e aí eu invado mais o corpo, às vezes eu machuco mais aquele corpo e a família, com uma intenção de uma cura. E cria uma expectativa, Exato. Né? E aí, de repente, a gente já entendeu que, infelizmente, aquilo não é mais possível. Aquela quimioterapia não é mais possível. A tentativa de retirar aquele tumor não é mais possível. A tentativa de tirar aquela deficiência não é mais possível. Então, vamos mudar o olhar. Aí, de repente, a gente vira o olhar e vamos falar sobre como cuidar, como dar conforto, como estar em casa com segurança. E aí, o que a paliação tem ensinado para a gente como pediatra é que, de repente, essas nossas crianças, que há alguns anos a gente não acompanhava, porque elas vinham a óbito realmente, elas estão começando a ter mais tempo de vida, elas estão saindo dos hospitais, elas estão começando a aparecer na nossa sociedade. Nós, como equipe de saúde, estamos cada vez mais aqui falando sobre elas. Daqui a pouco elas vão estar, sim, se tornando cada vez mais adultas e, eu espero, que idosas, né? Se isso fizer parte da linha do tempo delas. Se não fizer, eu também tenho que falar sobre isso. Porque se não fizer, tudo bem, né? Eu acho que como a gente tem que falar até pra gente também, né? Claro. Que a gente possa ter tempo de qualidade. De vida sempre, né? E como é que as famílias estão recebendo essa nova... Porque isso é algo muito novo, não é, doutora Sinara? Não tão novo, a gente tem feito mais novo, mas na não verdade... era propagado, não se verdade, falava, é né? verdade, é verdade. É algo que já tem um tempo, começou fora do país, como muitas coisas, né? E depois veio para o Brasil. Começou no Brasil mais no Sudeste, no Sul, e agora vindo mais para o Nordeste. Aqui no Ceará, a gente tem um serviço muito forte no SUS, né, que é o nosso Hospital Infantil Albert Sabin, e isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, porque afinal de contas, né, isso não... Ou seja, o cuidado paliativo ele não diferencia, porque infelizmente, realmente, esse tipo de diagnóstico ele vai estar presente independente do nosso endereço. Né? Então, a gente tem que entender isso. Infelizmente, a gente pode ter o dinheiro que for, mas quando a gente recebe um diagnóstico catastrófico na nossa família, isso pode acontecer em todo canto, né? Mas o nosso estado tá bem avançado em relação a isso, o que deixa a gente muito feliz. E a gente tem falado cada vez mais sobre isso, porque de fato está avançando, né? Eu sou intensivista de formação. Intensivista é o profissional pediatra que atua basicamente na terapia intensiva. Então, eu fiz pediatria, mas ao terminar minha residência de pediatria, eu desejei cuidar de crianças no ambiente de UTI. Sim. E aí eu fui fazer terapia intensiva pediátrica, né? Mas tudo dentro da pediatria, tudo querendo criança, já não queria mais trabalhar com adulto. Mas ao correr atrás da terapia intensiva, eu já queria cuidar desse perfil de criança. Da criança em cuidado paliativo. É muito alto o índice, doutora Sinara? A presença tem se tornado cada vez mais frequente, porque com o avanço da medicina, a gente tem conseguido salvar as crianças. Então, à medida que eu consigo fazer os diagnósticos, à medida que eu consigo deixar as minhas crianças elas sobreviverem à internação da UTI,
elas sobrevivem com consequências. Entendi. E aí a gente começa a ter crianças com sequelas que eu não posso mais curar, mas que eu posso cuidar. E aí a paliação, ela se propõe a cuidar, ela é uma abordagem, ela se soma. Porque a paliação, muitas vezes, as pessoas entendem como se fosse, agora que eu estou em cuidado paliativo, então, tem mais nada para fazer por essa pessoa. Mas o Isso cuidado... não é vida, está vegetando. Exatamente. Né? O olhar é esse. Muito cheio de preconceito. E a intenção da gente é que se compreenda, por isso que a gente fala que a gente é tão ativista do assunto, porque a ideia é que se compreenda que eu tenho o meu médico pediatra e o paliativista trabalha junto. Porque a gente soma, né, esse cuidado. E aí depois busquei a formação. Então, realmente, por exemplo, hoje a residência em cuidado paliativo é muito recente. Que se começou mais com as formações em especialização, depois pós-graduação. Então, nesse sentido, é algo mais recente em formação do profissional médico e do restante da equipe de saúde. Nessa área. Tomem o seu café antes que esfrie, que a gente vai para o intervalo e volta já. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando café com a doutora Sinara, pediatra, que tem esse olhar afetivo, cuidadoso para a criança que não nasce como todos esperamos, né, doutora Sinara? Ninguém passa por uma gestação para querer que o filho vá para uma UTI, que passe por tudo isso, mas hoje é possível dar qualidade de vida. Então, vou aproveitar aqui o seu lado pediatra, já que a gente abordou bastante essa sua atuação, para termos uma longevidade saudável, para sermos velhos, ativos, atuantes, é preciso ter uma infância cuidada, independente de ter uma patologia ou não, doutora Isso Sinara? é o que a gente mais tem discutido, né? E eu acho que a gente da pediatria traz muito a importância do olhar de nós todos como sociedade para a infância. Porque sem a infância nós não vamos atingir a fase adulta, né? E todos nós adultos somos consequência de quem nós fomos na infância. A gente precisa, como sociedade, compreender isso. E, como sociedade, nós somos guardiões das nossas crianças. Nós temos uma grande lei federal que é incrível no nosso país, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege isso, é responsabilidade de todos nós, em garantir a saúde, o acesso às escolas, à cultura, à natureza. Então, todos nós temos que garantir que todas as nossas crianças tenham isso. E isso é quem protege a gente amanhã. Sem dúvida. Então, cada vez mais se comprova que uma infância adequada, num ambiente saudável, entenda saudável, alimentação, atividade física, contato com a natureza, né, educação, ausência de violência. Então, tudo isso nutre essa pessoa em desenvolvimento. E isso, consequentemente, vai te levar para um futuro que te permite crescer. E aí, acesso à escola, para eu poder me educar. Então, assim, é uma cadeia, né? Um movimento. Que começa na pediatria. Começa na pediatria, né? Em ter saúde, né? E aí, esse raciocínio de que saúde é só ausência de doença... Não, nós temos que promover muito isso, esses encontros, né? E é interessante, assim...
E aí vou puxar sempre para o meu, Claro. né, para o meu, então assim, Sua entender, especialidade. vai ser inevitável, porque eu acho que a paliação, desde que eu passei a ter contato com isso tem me feito refletir muito sobre a pessoa que eu sou na minha sociedade, a pessoa que eu sou no meu dia a dia, os meus momentos comigo mesma, para entender que, poxa, já que é tão precioso estar vivo, porque eu estou em contato com situações tão críticas, seja na UTI, sejam as crianças em cuidado paliativo, e essas famílias que vivem sofrimento assim tão difícil de mensurar, que você começa, eu tenho que valorizar melhor esse café que eu estou tomando aqui, esse momento que eu estou com você, um passeio com meus cachorros no parque, então o meu contato com a natureza, porque eu entendo, e a gente já tem literatura sobre isso, de que isso vai me fazer ser um adulto mais ativo, então eu quero ir para minha academia para entender, não, eu não quero estética, eu quero saúde, né? A estética ela vai vir como uma consequência disso, né? Então, eu quero ler mais, eu quero ler mais, mental, eu né, quero ler mais doutora porque eu Sinara? quero dizer que eu estava lendo 10 livros ao ano. Não, eu quero ler mais porque eu quero ter uma mente ativa, eu quero ter um raciocínio crítico, porque isso, consequentemente, vai me tornar um adulto e um idoso mais ativo, com uma mente mais afiada, né? São várias cadeias, várias habilidades, né? Eu tenho que trabalhar mais de uma habilidade. Eu estou pendente ainda, que eu quero trabalhar alguma coisa de arte, assim, porque já se sabe também que você consiga aprimorar não só, eu sou médica, então, mas eu estudo muita coisa, tá? Mas o ideal é que você vá lá para uma área da arte, que você trabalhe com música, pintura, para que você tenha várias áreas, né, neuronais ativadas mesmo. Então, e isso vem desde a infância. Então, se eu começo, agradece, né, se eu começo desde pequeno, o ideal. E aí, se eu tenho uma criança que recebe um diagnóstico ameaçador à continuidade da vida, eu não vou fazer isso com ela? Por quê? Eu não tenho por que não fazer. Ali, né? Exato. E eu quero o quê? Que ela viva. Quanto tempo? Não importa. Eu não sei quanto tempo eu tenho. É valorizar essa vida que está ali, né? E que ela possa ser vivida de forma intensa todos os momentos. Doutora Sinara, foi dia 27 de julho, foi o dia do pediatra. Isso. E eu vi uma discussão da categoria ou da Associação de Pediatria, algo relacionado da importância de ter um pediatra nos hospitais, na rede pública, que a criança chegue e seja atendida por um pediatra que conhece aquele histórico, como conduzir, não por um médico generalista. Isso faz a diferença? A gente tem tentado falar muito sobre a valorização de cada categoria profissional, né? Então, a gente tem uma categoria muito forte, que é o médico de família e comunidade, que ele é habilitado para estar no posto. Hoje? Tem, só que a gente acaba não tendo ele com a formação de médico de família e comunidade. E ele é um especialista que vai para ali com esse papel. E aí, quando ele é habilitado, como eu sou habilitada como pediatra, ele é um profissional que foi formado para ver a família. Então, ele é excelente em ver todos os membros da família e, dentre os membros da família, a criança. Quando eu entendo que existe uma pessoa em desenvolvimento e que vão ter coisas muito específicas da infância, o que seria o ideal? Ter um pediatra. Então, assim, é muito difícil a gente querer discutir sobre isso, assim, no sentido de que parece muito óbvio, como quando a gente vai falar sobre saúde da mulher. Então, o médico de família e comunidade, ele compreende, entendendo a mulher como um membro dentro daquela família, mas se eu puder ter um profissional no momento em que ela precise de um atendimento especializado, um ginecologista, né, vai ser necessário. Então, em várias situações, o médico de família e comunidade, ele pode ser uma pessoa excelente nesse acompanhamento. Infelizmente, o que a gente percebe? Não são médicos de família e comunidade. São médicos que não fizeram nenhuma formação, que estão fazendo atendimentos, sejam de adultos ou de crianças. Então, não são pessoas que fizeram a residência de medicina de família e comunidade. Então, elas não têm a habilitação que eu tenho de residência em pediatria como colega de médico de família e comunidade. Então, é muito prejudicial você entender que você tem uma criança em formação, que você vai ter o recém-nascido, o lactente, o escolar, o adolescente, que são várias etapas de vida, que tem uma forma de se comunicar com cada fase de vida dessa, que vão ter questões de saúde relacionadas a cada fase de vida dessa. E a gente
pegar uma pessoa que não estudou especificamente para aquele isso, tema, né? é. E aí, Faz a diferença, né? aí é o que eu digo, parece que eu tenho que explicar um pouco o óbvio em relação a isso. Então, é muito importante, né? É muito importante ter pediatra. Doutora Sinara, tem uma pesquisa que eu também li recentemente que 10% dos médicos optam pela especialidade em pediatria. E o doutor Alexandre Kalash, que é um especialista em longevidade, numa palestra dele, ele disse: não façam pediatria, vão para a geriatria, porque está comprovado que reduziu o nascimento, a natalidade no Brasil está bem reduzida e houve um crescimento, está havendo um crescimento acelerado do envelhecimento. Sim. Então, vale a pena ainda ser pediatra? Ai, agora você me pegou, porque uma apaixonada. A gente tá com a pirâmide um pouco invertida, tá né? realmente tendo. E aí eu acho que ele tá pregando pro dele, né? Querendo puxar pro dele também. Mas, de fato, a gente precisa ter mais pediatras que amem essa profissão. A profissão é apaixonante, então vai ser um pouco difícil eu lhe dizer que não venham para a pediatria. Então, mas venham para uma profissão que demanda muita capacidade de escuta, né? Então, a gente tem que conseguir se relacionar não só com o nosso paciente, que vai ter todas essas fases, a gente vai ter o recém-nascido, o lactente, o escolar, o adolescente e a família. Então, se eu não tiver o real interesse em ouvir tanto o meu paciente quanto aquela família, e às vezes uma família que vai estar em franco sofrimento, porque o vulnerável não é a mãe e o pai, o vulnerável é o ente mais importante daquela família e o menor, né? Então, assim, às vezes é uma relação muito complexa e a gente tem que se dedicar muito para entender e acolher essa relação tão complexa, mas é extremamente apaixonante, então venham. Que bom que existem pediatras como você, doutora Sinara, e que essa nossa conversa seja inspiradora para que essas pessoas tenham qualidade de vida. Você está nas redes sociais, informa muito, a doutora Sinara tem podcast, pode deixar aí para que o nosso telespectador do Viver Mais lhe acompanhe. Na verdade eu tenho um perfil do Instagram, né, que é sinara.tiped.paliar, onde eu estou pregando aí o cuidado paliativo pediátrico e tenho tido oportunidade como aqui para estar falando cada vez mais sobre o cuidado paliativo na pediatria. Maravilha. E recentemente tive o TEDx Mucuripe, então se tiverem interesse vão assistir, foi bem bacana. Bem profundo, vale a pena, inspirador. A doutora Sinara está nas redes sociais, eu também estou, Ian Gomes Jornalista, é o nosso Instagram, e doutora Sinara, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou o programa, você pode assistir novamente, compartilhar essa proposta tão bonita que é o cuidar, né, Perfeito. doutora Sinara? E o Viver Mais de hoje termina por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um brinde à vida com muita saúde e esse amor ao que se faz, doutora Sinara. Perfeito. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.